Mateus capítulo 5, verso 6. Todos que acharam, digam amém. Quem não achou, diga EBD. Amém. Todos acharam, né? Diz assim o texto sagrado: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu bom amor, meu Pai, que nos alcança através da cruz de Cristo. E nós te pedimos que esse amor agora seja derramado sobre nós através da pregação da tua palavra. Fala aos nossos corações, meu Pai. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar. Acho que todos já conheceram a minha irmã, né? A segunda mulher mais bonita do mundo, né? Que a primeira é a Carol, né? Do meu mundo. Quando eu e Joarla éramos pequenos, quase todas as tardes a minha mãe era perturbada com um discurso e um choro. Dava ali 3, 4 horas da tarde, a gente chegava para ela e dizia assim: mãe, eu estou morrendo de fome. Minha mãe, os irmãos já tiveram o prazer de conhecer, uma senhorinha desse tamanho, uma paraibana do pescoço enterrado. Ela respondia com toda a singeleza e doçura do seu coração: tem arroz que sobrou do almoço dentro do forno do fogão. Só que a criança que está morrendo de fome, ela não quer arroz. E a gente dizia: mãe, arroz mesmo, eu não quero não. E ela dizia, de forma muito sábia: quem está morrendo de fome, come o que tem. E era muito verdade. Quando nós estávamos, de fato, com muita fome, nós nem dizíamos à minha mãe que estávamos com fome. Caladinhos, a gente já ia lá no forno, no fogão, a panela de arroz sempre estava lá, a gente pegava, sentava um de frente para o outro, colocava a panela de arroz no meio, e cada um com a sua colher ia saciando a sua fome. Eu creio, meus irmãos, e espero em Deus que nenhum de nós já tenha passado pelo cenário de estar de fato faminto, estar de fato passando fome. Eu sei que muitos de nós, inclusive a minha família, já passaram muita dificuldade. Dificuldade de quase não ter o que comer, ou de não poder fazer alguma refeição. Mas eu espero em Deus que ter passado fome não tenha sido o cenário de nenhum de nós. E quando eu digo sobre passar fome ou sentir fome e sede, eu não estou falando daquilo que nós sentimos dia após dia, quando o almoço atrasa um pouco, ou quando nós temos a vontade de comer ou beber algo. Fome e sede a que me refiro, e a que o texto bíblico se refere, é a fome e a sede que nos causam dor. A fome e a sede que nos causam fraquezas, ou para o bom goiano, que nos dão um amarelão. É aquela sede que quando você bebe um pouco d'água, o estômago dói. É aquela fome que você se sente desesperado, e ela pode ser saciada por qualquer coisa que seja. É a fome e a sede capazes de nos lançar no mais profundo desespero. Fome e sede que nos levariam a fazer qualquer coisa por um pouco de comida ou um copo de água fresca. Essa é a fome e a sede que Jesus está falando que os bem-aventurados têm. Jesus está dizendo que os bem-aventurados, ou como você já aprendeu, sempre que Jesus diz em Mateus 5, bem-aventurados, ele está se referindo aos crentes. Esses bem-aventurados a quem ele se dirige, além de ser, como nós já aprendemos, pobres de espírito, além de chorarem pela sua condição pecaminosa, além de suportarem, como nós aprendemos semana passada, mansamente a dura vida que vivemos, esses bem-aventurados também são desesperadamente famintos por justiça. Justiça aqui não diz respeito somente e nem está limitada à nossa justiça terrena.
Quando Jesus fala nesse texto sobre justiça, ele não está falando sobre o simples anseio que nós temos de que criminosos sejam devidamente punidos, ou de que os justos sejam rapidamente recompensados pelas suas ações. A fome e a sede de justiça que Jesus está falando é a busca incansável por se tornar justo como nosso Senhor é. Fome e sede de justiça aqui é o desejo de se colocar frente a Jesus e se ver cada vez mais parecido com Ele. E hoje, à luz desse texto de Mateus, nós veremos que crentes que buscam de forma insaciável pela justiça de Cristo são plenamente satisfeitos. Crentes que buscam de forma insaciável pela justiça de Cristo, eles são completamente ou plenamente satisfeitos. E nós vamos ver isso em 3 pontos. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos é a justificação. O primeiro momento em que nós sentimos fome e sede da justiça de Cristo é também o primeiro momento em que Deus nos satisfaz com essa justiça de forma completa. Isso acontece no momento da nossa conversão, ou, mais exatamente, no momento em que nós somos justificados por Cristo. A primeira ação operada pelo Espírito Santo no pecador é de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Isso está lá em João 16:8. E nesse momento, nós recebemos do Senhor a consciência do padrão que é exigido por Deus, do padrão de justiça que Deus deseja de seus filhos, e ao mesmo tempo recebemos ou nos tornamos conscientes da miserável condição que nós nos encontramos enquanto homens pecadores. Diante disso, diante dessa discrepante diferença entre a justiça que nós precisamos alcançar e a justiça que temos por nossas próprias obras, nós nos encontramos desesperados. A alma se desespera, o espírito fica ansioso, e a nossa alma brada, como Paulo retrata em Romanos 7:24, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Esse é o brado da alma que tem consciência do padrão que deve alcançar e do padrão que se encontra. É aqui, então, que temos o primeiro contato do homem com a sua fome e sede de justiça. Quando as escamas dos nossos olhos caem, quando é colocada diante de nós a real condição de pecadores, miseráveis, inimigos de Deus, o nosso ser anseia por justiça. Ali, a nossa alma se torna faminta e sedenta por nos tornarmos justos. O anseio que o homem sente por essa justiça, queridos, não é como ansiar pelo saboroso jantar que vamos desfrutar depois de chegar do trabalho. O anseio do homem por essa justiça, a fome e a sede, não são como a boca seca depois de uma corrida matinal e o desejo por molhar os lábios em um copo de água gelada. Ao perceber o estado em que se encontra, o homem anseia por justiça, como quem já sente os efeitos da desnutrição, como quem já padece de desidratação. O homem que anseia por sede, que anseia por justiça, esse faminto, esse sedento por justiça, é alguém que sente no próprio corpo o desejo por se tornar mais justo. Lembram-se de Davi, que nós meditamos, acho que na quarta retrasada? Davi dizia: Senhor,
os meus ossos doem por conta do pecado. Davi ansiava tanto por justiça que o seu corpo transformava esse anseio em dor. Os ossos tremiam, o choro tomava conta de Davi. E assim como a sede e a fome nesses momentos não podem ser saciadas por uma simples refeição ou por um pequeno copo d'água, a fome e a sede de justiça do homem convertido por Deus não podem ser saciadas por migalhas de obediência e nem por míseras gotas de boas obras. Sua fome e sua sede de justiça só podem ser saciadas pela justiça divina. Nesse momento, aquilo que fazemos de bom, as nossas boas obras, a nossa conduta, a nossa honestidade, a nossa obediência a Deus, não são um prato que pode nos saciar com a justiça que desejamos. Só há um que pode nos saciar com essa justiça, que é o nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o justo. O mesmo Paulo, que vimos agora há pouco, desesperado por sua condição, encontra saciedade completa, satisfação genuína na pessoa de Cristo. E depois de perguntar no versículo 24 do capítulo 7 de Romanos, quem me livrará dessa condição de morte? No versículo 25, Paulo mesmo traz o consolo para sua alma e diz: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando o homem sem Deus é alcançado pelo Espírito Santo com graça, ele percebe que a justiça que pensava ter não é suficiente para nutrir a sua alma com a justiça necessária. Aqui, queridos, não há espaço para nada que possa ser produzido por mãos humanas. Aqui não há boas intenções, aqui não há boas ações, aqui não há caridade, aqui não há esmola, aqui só há uma justiça, a justiça do Cristo, morto e ressuscitado em nosso lugar. A fome e sede que está sentindo o leva a buscar desesperado por algo que o satisfaça. E aqui, queridos, aqui é para onde nós corremos. Eu gosto muito daquele hino Cegueira e Vista, porque ele retrata muito bem tudo isso que nós estamos dizendo. Um pecador que por muito tempo ignorou a voz de Deus. Ouvia, mas não dava ouvidos. Ouvia, mas não obedecia. Mas o que acontece com aquele pecador? Um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Ali aquele homem busca por justiça. Ali ele olha para si mesmo e não consegue encontrar nada suficientemente bom para livrá-lo da condenação por seus pecados. Mas aquele crente continua cantando: mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Quando nós somos expostos à fome e à sede por justiça, quando é isso que o nosso coração almeja, quando é isso que o nosso espírito clama, ali nós somos colocados diante de Jesus. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Ele é o rio de águas vivas que desce do trono de Deus. Ele é aquele que pode nos dar água, não água para matar a sede para essa vida, mas água que jorra para a vida eterna. Quando os méritos de Cristo são creditados a nós e somos feitos justos através da fé em Jesus, experimentamos pela primeira vez estarmos satisfeitos. A nossa fome e a nossa sede de justiça são pela primeira vez saciados. Mas a vida continua.
E existe um segundo momento, e esse momento é bem mais longo, em que a nossa fome e sede de justiça nos afligem, mas ao mesmo tempo nós somos saciados. E esse momento é o momento da santificação. Nós estudamos sobre esses processos já na nossa escola bíblica, e se você não tem participado, eu quero te encorajar. A nossa escola bíblica tem sido uma bênção, irmãos. Hoje nós aprendemos sobre como se tornar membro de uma igreja batista, o que isso implica. Podemos meditar sobre a ceia, sobre o batismo, sobre a vida de igreja. E nós já falamos também, em algumas lições para trás, sobre o processo de santificação. O processo de santificação é a caminhada que todo crente é inserido após a sua conversão. Tenha ele uma vida cristã longa, ou tenha ele uma vida cristã curta, como teve o ladrão ao lado de Jesus, todos nós somos expostos ao processo de santificação. A santificação é a luta do crente para abandonar o pecado e viver de forma santa, se tornando cada vez mais parecido com o seu Salvador, Jesus Cristo. A meta do crente, a meta de vida de todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Salvador, é a meta que Paulo escreve em Efésios 4:13, e ele diz: atingirmos a plenitude de Cristo, ou seja, nos tornarmos completamente perfeitos. O processo de santificação, queridos, é onde podemos notar de forma clara o grande paradoxo que envolve os famintos por justiça. Aqui, nós não encontramos apenas os famintos por justiça, mas nós encontramos essas pessoas, ou os crentes, sendo saciados dia após dia. É o que eu chamo de insaciáveis, porém satisfeitos. Na mesma proporção que ansiamos por nos tornarmos mais justos, Deus vai nos fartando com a sua justiça, de forma que, ao mesmo tempo que estamos completamente famintos, estamos também completamente saciados. Deus vai nos fartando com a sua justiça, fazendo assim com que dia a dia, luta a luta, de glória em glória, os crentes se tornem satisfeitos pela justiça encontrada em Jesus Cristo. Durante a santificação, queridos, que não é um processo fácil, nós nos contorcemos de fome e sede, enquanto dizemos como Paulo: o bem que eu não quero, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, Senhor, esse eu faço. Agonizamos, pois ainda não somos justos como deveríamos ser. Ainda não nos parecemos com Jesus como gostaríamos de parecer. Pois mesmo livres da condenação do pecado, através da nossa conversão, ainda nos encontramos num mundo quebrado, num mundo caído, num mundo danificado, e ainda estamos sujeitos à influência e às consequências do pecado. Mas ao mesmo tempo que estamos famintos, Deus nos sacia com justiça abundante e suficiente para lutarmos e vencermos os nossos pecados, encontrando a satisfação em Cristo, como quem exclama junto a Paulo: sou nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A fome e a sede de justiça, nessa etapa da vida do crente, são capazes também de surtir efeito nesse mundo caído. Lutar contra o pecado, ter fome e sede de justiça nessa vida, são capazes de transformar esse mundo dominado pelo pecado e pela injustiça. Não é apenas brigando por justiça em tribunais ou militando em redes sociais que nós seremos fartos de justiça. É através da luta incansável e insaciável por uma vida santa, que busca se parecer cada vez mais com Jesus, que os crentes banharão esse mundo com justiça.
pesquisas têm indicado que o número de evangélicos cresce a cada dia mais. Mas sabe o que me assusta? É saber que, ao mesmo tempo que o número de evangélicos cresce no mundo, o número de crimes hediondos, de maldades, os índices de injustiça também crescem. Como isso pode acontecer? Se a terra está se tornando cheia de gente que tem fome e sede de justiça, como a maldade e a injustiça têm crescido também? Isso nos mostra, queridos, que a igreja está produzindo muitos membros, porém, poucos crentes fiéis, poucos discípulos de Jesus, poucas pessoas como as descritas pelo nosso Salvador, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. São igrejas que se preocupam apenas com número, com quantidade. São igrejas que eu costumo dizer que não crescem, mas que incham. São igrejas que, apesar de cheias, são vazias. Igrejas cheias de pessoas dispostas a cantar, a pular, a gritar, a fazer qualquer outro tipo de coisa numa reunião para Jesus, mas não estão dispostas a viver o evangelho sacrificial, o evangelho de renúncia, o evangelho de entrega. Não estão dispostos a fazer o que Jesus nos chamou a fazer: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Não são crentes nominais, não são evangélicos nominais que vão mudar a situação do mundo, que vão tornar o mundo mais justo. São os filhos genuínos de Deus, são os discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, aqueles que morreram de verdade para si mesmo e ressuscitaram para Cristo. Aqueles que podem dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quanto mais crentes verdadeiros existem no mundo, mais pessoas estarão buscando desesperadamente viver como Cristo viveu. Mais crescerá o número daqueles que têm fome e sede de justiça. E só assim, queridos, o mundo será embebido pela verdadeira justiça. Então, se você busca por justiça, se você acha esse mundo injusto e quer fazer algo para que isso mude, comece buscando uma vida santa. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo e mude de vida. E assim, através do processo de santificação, em meio a esses já satisfeitos, mas ainda famintos, é que estamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. E assim também contribuindo para que esse mundo se torne um lugar melhor, um lugar mais justo, um lugar mais bom para se viver. Mas ainda existe uma terceira etapa na vida do crente. E essa nós chamamos de glorificação. Existe, para aqueles que têm fome e sede de justiça, uma saciedade para essa vida. Nós já vimos que, mesmo em meio a esses pecados, mesmo em meio a falhas, mesmo nesse mundo caído, Deus ainda nos sacia, Deus ainda nos dá justiça o suficiente para nos encontrarmos satisfeitos. Mas haverá uma nova etapa da vida. Haverá um novo lugar onde nós receberemos tudo isso de forma plena e verdadeiramente satisfatória. Lá, toda injustiça será desfeita e seremos completa e plenamente saciados. Enquanto ainda nessa vida, nós somos plenamente saciados, mas tão logo voltamos a ter fome e sede de justiça. Nessa última etapa, nesse novo lugar,
ali a fome e a sede de justiça já não nos atingirão. Nós seremos completamente satisfeitos. Nesse momento, entraremos no estágio final da história do homem que passou pela conversão ou pela justificação. Essa é a linha de chegada daqueles que trilharam a dura maratona da santificação. Ali seremos semelhantes a Cristo, inclusive recebendo um corpo completamente puro, eterno e revestido de glória, semelhante ao dele. Esse estágio ou esse evento nós damos o nome de glorificação. A glorificação, como nós já vimos, é o último ato de Jesus no homem. É a nossa última transformação. No grande e glorioso dia em que Jesus retornará e ressuscitará em glória os crentes que já estiverem mortos, a fim de receberem um corpo glorificado. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15, 42 a 44, e diz: assim será como a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível, ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, também há um corpo espiritual. E assim, queridos, também sucederá com aqueles que ainda estiverem vivos. Não só mortos passarão por esse processo, mas também os vivos. Veja o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4,17. Depois disso, depois do quê? Da ressurreição dos mortos, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para todos sempre. Amém. Mesmo com a mente transformada após a nossa conversão, e mesmo lutando com toda a garra pelo processo de santificação, ainda assim estamos sujeitos aos efeitos do pecado, que ainda assolam este mundo e também agridem o nosso corpo. Somente após a glorificação estaremos livres de uma vez por todas da pena, do poder e finalmente, e graças a Deus, também da presença do pecado. Somente com a glorificação nós teremos acesso a essa saciedade. Somente depois da glorificação tudo estará consumado e nós viveremos com o Senhor, agora satisfeitos pela sua justiça plena que nos atinge. Enquanto ainda estivermos nesse mundo, nós continuaremos a viver o paradoxo do ponto 2. Estaremos saciados, mas ainda assim, e ao mesmo tempo, continuaremos famintos. Tal qual uma criança que, provando o chocolate pela primeira vez, deseja se lambuzar por completo. O crente deseja se esbaldar na justiça de Cristo até que a sua fome e sede sejam plenamente satisfeitas. Mas assim como o corpo da criança não pode suportar a quantidade de chocolate que deseja comer, o nosso corpo ainda também não é capaz de suportar a tamanha glória da plenitude da justiça completa de Jesus Cristo. Mas logo, queridos, logo chegará o dia em que a fome e a sede de justiça que temos serão de uma vez por todas saciadas. Naquele dia em que o próprio Cristo nos dará corpos semelhantes ao dele. Paulo escreveu sobre isso em Filipenses 3:21. Pelo poder que capacita Jesus, todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Um corpo que já não sente dores,
um corpo que não adoece, um corpo que não padece, um corpo que o verme não come, um corpo indestrutível. O nascer de um novo dia, queridos, é algo muito especial. Ele nos mostra que o fim da noite tem hora marcada. E isso é para cada crente um lembrete. Um lembrete que a injustiça e o mal, as trevas desse mundo, também têm um julgamento marcado. Um dia, o sol de toda justiça raiará pelo céu. E naquele dia ele dissipará todas as trevas e destruirá com o sopro de sua boca todo o mal. E então, queridos, naquele dia, que maravilhoso dia será. Nós receberemos sem medida de tudo aquilo que ansiamos nessa vida. E então, conheceremos de fato e de verdade o significado daquilo que Jesus disse, quando disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Lá não haverá pranto, nem choro, nem dor, e nem injustiça. Ali seremos semelhantes ao nosso Salvador. Entenderemos tudo o que passamos e viveremos por toda a eternidade, louvando e glorificando e conhecendo o Eterno que cuida de nós. A nossa saciedade está nele. Só seremos plenamente satisfeitos nele. E eu queria aplicar isso, ou te dar alguns conselhos acerca desse sermão. O primeiro conselho é crer. Há no coração do homem um desejo por justiça. Há um vazio. Alguns dizem que há um buraquinho no coração do homem que ele não sabe o que pode preencher. Esse buraquinho é a eternidade. O sábio Salomão diz que Deus plantou no coração do homem o desejo pela eternidade. E o homem só se sente plenamente satisfeito quando é abastado com isso. Diante disso, se você ainda não creu em Jesus, se você ainda não entregou a vida a Ele, se você ainda não disse a Ele: Senhor, eu estou sedento, eu estou faminto pela Tua justiça, sacia-me, Deus. Se você ainda está, como nós cantamos, como a coça que anseia por águas, se você tem sede do amor de Deus, creia nele, creia nele. Deposite a sua fé em Jesus Cristo, deposite a sua confiança. É só nele, é só Ele que é capaz de nos saciar por completo com aquilo que precisamos. Creia em Jesus. Segunda coisa, se você já é um crente, viva a justiça de Cristo. Santifique a sua vida, abandone os pecados. Creia em Jesus Cristo, creia nele de forma a abandonar os seus pecados, a viver uma vida justa, uma vida santa. Viva a justiça de Cristo através da sua santificação. Não só fique buscando por justiça ou ansiando por justiça, viva para que a justiça exale ou para que ela aconteça através de você. E terceira aplicação, anuncie a justiça de Cristo. Fale às pessoas, fale àqueles que você conhece, àqueles que Deus tem te dado a se relacionar sobre a justiça de Cristo. Há muitos sedentos, queridos, por aí. Há muitos que estão sedentos sem saber o que anseiam, sem saber o que pode saciar a sua fome e a sua sede.
Eu costumo dizer que nós, Spurgeon vai dizer isso, que somos mendigos contando a outros mendigos onde encontrar o pão. E eu gosto de pensar que a igreja não é uma padaria, mas é um lugar onde há pão. E não só o pão capaz de saciar a fome desse corpo, mas o pão da vida que desceu do céu. Anuncie às pessoas aonde há o pão. Leve as pessoas até o pão. Faça como André, que ao passar uma tarde toda com Jesus, saiu dali correndo ao encontro do seu irmão e disse: Pedro, Pedro, encontramos o Messias. Venha e veja. Essa é a nossa missão. Famintos, sedentos, que descobriram a fonte de toda satisfação e que precisam ir a este mundo sedento e faminto, mostrar aonde há a plena satisfação. E a plena satisfação, queridos, está em Jesus Cristo, o nosso Senhor, que morreu por nós, para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Amém.